Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Amados irmãos, sejamos bem-vindos. Vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta dois ensinamentos fundamentais de Jesus Cristo, justamente sobre o matrimônio e o celibato, sobre vocês que são casados e sobre o padre, o bispo, que é celibatário, ou seja, abriram mão do matrimônio para serem homens consagrados totalmente a Deus. E neste trecho, Jesus é interrogado pelos fariseus sobre a licitude do divórcio entre o homem e a mulher. E então Jesus aproveita a oportunidade para reafirmar a dignidade e também sobre a indissolubilidade do matrimônio. Ou seja, o matrimônio não é dissolvido, não existe divórcio na igreja a partir da visão de Jesus Cristo. E também lança luzes sobre o celibato, uma escolha feita por amor ao reino dos céus. O primeiro ponto é justamente esse, meus irmãos, a indissolubilidade do matrimônio. Jesus, ao responder aos fariseus, recorre ao relato, inclusive, lá da criação. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E com essas palavras, Jesus está reafirmando que o matrimônio é a união sagrada. Então, meus irmãos, o matrimônio é a união sagrada. É uma consagração especial que vocês fazem um ao outro. Diz o rito do matrimônio, que os noivos são como que consagrados um ao outro para viver o amor de Cristo. E também é uma união instituída pelo próprio Deus, meu irmão e minha irmã. Logo, não se trata de um contrato social, onde eu vou e de forma social eu afirmo que eu sou casado ou casada com aquela pessoa. Não, mas é uma aliança profunda, onde duas vidas se tornam uma só carne pela união consagrada a Jesus Cristo. E por isso o matrimônio é uma união indissolúvel. Perceba que na visão de Cristo, o matrimônio é um sacramento, ou seja, é um sinal visível de uma graça invisível, é um sinal visível do amor de Deus. O casal, então, ao se unir, reflete o próprio amor de Jesus Cristo pela igreja e da igreja por Jesus Cristo. E que é uma união, percebam que é uma união fiel, é uma união total, livre e fecundo. Ou seja, é um amor total, fiel, livre e fecundo. E essa união, meus irmãos e minhas irmãs, é tão profunda que não pode ser dissolvida por qualquer autoridade humana. Jesus nos lembra que desde o princípio, desde a criação do mundo, desde a criação do homem, o desígnio de Deus é que o casamento seja indissolúvel. Percebam que
O matrimônio é um chamado à fidelidade e também à perseverança, e precisa sim de perseverança, de muita oração, para ser então um casamento duradouro, longevo ao longo do tempo, meus irmãos. E percebam que muitas vezes em um mundo onde as relações são fáceis, as relações são passageiras, são efêmeras, não são duradouras, o testemunho de um casal que vive essa indissolubilidade é um sinal poderoso do amor eterno de Deus. Por isso que gosto muito de comemorar, de destacar os casamentos que duram tanto tempo. Como é bonito um casamento de 30 anos, como é bonito um casamento de 40, 50 anos. São testemunhos, são faróis de luzes no meio de um povo que não acredita mais que o casamento é um sacramento, que é um dom de Deus. E depois nós temos também o celibato por amor ao reino dos céus. E perceba que logo após reafirmar a indissolubilidade do matrimônio, Jesus fala sobre o celibato. Então, logo no final do evangelho de hoje, nosso Senhor vai dizer: com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Ou seja, existe alguém que escolhe ser celibatário por causa do reino dos céus, ou seja, nós padres, nós sacerdotes, também irmãos, irmãs consagrados, pessoas também que estão aí, que vivem solteiras, mas que resolveram viver o celibato por amor ao reino dos céus. Ou seja, meu irmão e minha irmã, o celibato, na visão de Cristo, é uma escolha radical feita por amor do reino dos céus. Por isso que ele conclui: quem puder entender, que entenda. Quem quiser entender, que entenda. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, o celibato não é uma negação do matrimônio. Muitas pessoas entendem isso. O celibato não é uma negação do matrimônio. Não é fuga do casamento. Mas é uma escolha de seguir Jesus de maneira radical, de maneira total, entregando toda a sua vida ao serviço de Deus e ao serviço da igreja. Então, aqueles que escolhem o celibato, o padre, o bispo, os irmãos, as irmãs consagradas, pessoas solteiras que de fato dedicam, que já consagraram a sua sexualidade a Deus, que são celibatárias, elas querem então ser esse sinal do amor de Deus pleno por cada um de Deus. O celibato, meu irmão e minha irmã, ele é vivido na oração, ele é vivido no serviço, no amor ao próximo. Se perder então esse tripé, oração, serviço e amor ao próximo, o celibato perde o sentido. Então, qualquer um de nós, celibatários, precisamos estar unidos a Cristo pela oração, ou seja, a missa, a oração pessoal, a meditação da palavra de Deus, a confissão, a direção espiritual, o estudo sobre as verdades de Cristo, tudo isso precisa estar no nosso coração. O serviço, porque na minha doação eu exercito a minha potencialidade para me entregar ao outro, e o amor ao próximo, a dedicação, a atenção, tudo isso faz o celibato ganhar sentido. E também, meu irmão, o celibato é um sinal escatológico. O que é isso? É um sinal no final dos tempos. No outro trecho, Jesus diz que no céu os homens não se casam nem se dão em casamento, porque serão como anjos. Então, o celibatário, o padre, o bispo, aqueles que consagraram sua sexualidade a Deus, apontam para uma realidade futura, em que todos serão chamados a viver em perfeita união com Deus, onde não haverá mais a necessidade do matrimônio, do sacerdócio, onde seremos plenos. O sacerdote, os celibatários, são então esse sinal do final dos tempos. É também um testemunho de que a vida já é possível viver nesta como cidadãos do reino dos céus, colocando Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Portanto, que nessa Semana Nacional das Famílias, nós rezemos sim por vocês que são casados, rezemos por nós celibatários, a fim de que, como uma grande família, em cada um no seu estado de vida, anunciemos Jesus Cristo como nosso Salvador. E por falar em Semana Nacional da Família, atenção, procure a sua paróquia, veja os horários da Semana Nacional da Família na sua paróquia e viva de forma intensa, rezando pelas famílias, escutando as pregações sobre as famílias. Aqui em Bom Jardim nós temos mais uma missa pelas famílias nos setores. Atenção para o local da missa, vamos começar pontualmente às 19 horas, baliza também. Atenção para o horário aí que foi divulgado para que possamos viver essa Semana Nacional das Famílias. Hoje é quinta, mas nós não teremos a adoração ao Santíssimo, nós não teremos a adoração ao Santíssimo por conta, hoje é
por conta justamente desta programação. Estejamos então atentos a essa realidade. Meu irmão e minha irmã, hoje então é dia de adorar o Senhor, mas nós vamos procurar esta adoração em outro momento. Ontem foi quinta, hoje é sexta, mas busquemos essa adoração no Santíssimo Sacramento. Rezemos agora um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.